Olá, no Fala Câmara, aqui nos estúdios da TV Câmara. Hoje conversamos com a vereadora Thelma Gorbi. Thelma, entre as várias discussões que estão em andamento, para a gente atualizar aqui nesta semana, a questão da contratação de mão de obra na área de saúde, na qual você é especializado, inclusive como gestora, para a gente discutir com quem está em casa, o usuário do serviço público, também para a UPA do Geisel, tentando resolver o problema antigo das escalas. Como você vê essa demanda? Na verdade, essa Fundação de Saúde ela vem sendo discutida já, esse é o terceiro mandato onde nós temos uma discussão da Fundação de Saúde. Ela foi aprovada, a Fundação de Saúde, no mandato retrasado, o seu regimento foi aprovado no mandato passado, como uma necessidade para suprir a carência de profissionais e também visando minimizar o problema do impacto do ganho do servidor, que algumas vezes, pela quantidade imensa de plantão que tem que dar, supera o teto do ganho do prefeito e tem um corte. Então, na verdade, a gente fala do ganho, mas veio tentar minimizar. Sem isso, ele não vai conseguir resolver de forma imediata, principalmente na área de pediatria, onde nós temos uma carência de pediatras no Brasil inteiro. Então, a Fundação é uma ferramenta e que, se bem utilizada, ela vai ajudar. Ela vai ajudar. E eu acho que começou de uma maneira correta. Depois, se existir uma maneira de reverter o uso da fundação, eu acho importante para poder privilegiar o funcionário público. Mas, nesse momento, ela é necessária e é adequada. Como você vê a questão do contorno de um projeto que passou até despercebido da grande maioria? Durante a discussão aqui no Poder Legislativo da criação da Fundação, foram discutidas a questão de controle interno, que é natural, porque era um órgão público a mais, que está contratando com dinheiro público, e neste momento retorna à cena um projeto de lei de que o regimento não será submetido eventualmente mais ao Poder Legislativo, mas só para os outros órgãos. Essa medida é além da questão política. Eu não vejo com bons olhos, eu não tenho problema nenhum, porque quando entrou, até eu disse claramente que não vejo com bons olhos. Se o Poder Executivo quer que seja submetido a outros órgãos, tudo bem. Só que nós temos Poder Executivo, Legislativo. A nossa função é fiscalização. Por que tirar da Câmara essa que é a sua maior ferramenta? Eu não consigo entender. Ah, a doutora Thelma não quer que vá para o Ministério. Não, pode ir. Só não é para tirar da Câmara. Foi uma discussão árdua, exaustiva. Você se lembra, foram mais de 2 anos para se chegar a essa conclusão, não dá para rasgar. Foi uma condição colocada pelo Poder Legislativo à época como instrumento de controle. Né? E é um instrumento de controle, de fiscalização. Ninguém está dizendo que vai mandar a Fundação fazer ou não, mas tem que passar pela Câmara. E isso vai ser uma questão de mérito e eu vou defender de uma maneira bastante ampla que continue passando pela Câmara. Eu não consigo entender o porquê de tirar. Se quer fazer algum aditivo, que o faça, mas supressivo de um artigo desse, da minha parte, infelizmente, eu não vou votar contra isso aí. Contra a supressão de passar. Quer passar pelo Ministério Público? Tudo bem. Só que não tire da Câmara o direito de avaliar e de fiscalizar. Tão difícil quanto instalar novas unidades de serviços públicos é a questão de custeio. E essa continha foge ainda mais aos olhos da população no dia a dia, porque você tem que ter mão de obra, tem que ter a manutenção no dia a dia desses equipamentos. Eu estou retornando de novo ao raciocínio de mais uma frente a ser preocupada em relação à questão das unidades de pronto atendimento. Isso vale para todo o serviço público. Foram criadas 4. E eu fui percorrer como jornalista as 4 unidades, tem problemas operacionais ao olho nu de questão de manutenção, de ar-condicionado, de equipamentos. Como você vê essa dificuldade, já que o cobertor está curtíssimo para resolver dinheiro para a mão de obra, escala, mas também para gerir, funcionar bem e manter esse sistema? Eu entendo o seguinte, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer funcionar bem aquilo que tem. Eu entendo isso. Eu entendo da necessidade, eles querem construir um ambulatório, um centro de diagnóstico. Vamos fazer funcionar bem aquilo que tem. Vamos usar uma ferramenta importante nesse momento, que são as parcerias públicos-privadas, na compra dos exames complementares. Se você compra o exame complementar, você não tem que manter prédio, você não tem que comprar equipamento.
você não ter que manter o funcionário. E é uma coisa que o município não tem condições de fazer. Quando você constrói uma estrutura e você recheia essa estrutura, a cada 2 anos, a manutenção da estrutura, você constrói uma estrutura nova, de 2 a 5 anos. Esses são os cálculos que os administradores veem. Então, numa época de vacas magras, você tem que ser um pouco criativo. Eu vou citar um exemplo que está dando certo, para mim está dando certo, o projeto Corujão. Né? Está diminuindo o exame, não tem o médico na ponta. Mas e se fosse construir um lugar, equipar, quanto tempo essas pessoas iriam demorar ainda para fazer seus exames? Você otimiza, diminui a ociosidade dos serviços que tem esses aparelhos, como ultrassom, ressonância, tomografia, e dá uma agilidade para que o munícipe tenha esse exame em mãos. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem, tem que avaliar muito bem e tem que fazer funcionar bem aquilo que tem e tem que ter, nesse momento, uma certa criatividade, porque, como você disse, o cobertor está curto. Não vai conseguir fazer. Falando nisso, tem outras 2 questões que geram custos, e não que os projetos não sejam importantes, obviamente, mas para colocar aqui na nossa mesa, o município assumir toda a estrutura do entorno do Horto Florestal, que tem um gasto com o Estado. Eu tive a oportunidade de entrevistar o secretário estadual do Meio Ambiente e também agora na área de cultura, um outro equipamento que precisa ser recuperado, o CESTU da Bela Vista. Eu estou dando conta aqui de estruturas que vão se agregando nos últimos anos ao poder público. O aeroporto, o aeródromo é um, que custa R$90 mil por mês para você que é cidadão e que nem sempre estão na discussão do dia a dia das pessoas. Não está na discussão, e assim, eu digo de uma maneira muito tranquila. O executivo tem a caneta, o executivo tem os dados. Ele vai ter que analisar esses dados. O Brasil está começando a ter uma retomada, mas nós não tivemos uma recuperação da arrecadação do ICMS. Nós temos aí uma série de situações, a cidade está acabada em buracos. Como é que você vai assumir mais uma estrutura? Se você fala que você não tem esse recurso, eu acho que é uma coisa que o prefeito tem que pensar direitinho. O que poderia pedir é a cessão do espaço para o Estado. Eu entendo isso, vamos pedir uma parceria, você me faz uma cessão por 10 anos para que eu possa utilizar esse espaço, para depois, no momento de recuperação, para ver se eu posso realmente assumir esse espaço. Aliás, no movimento inverso, o Estado está, aspas, se livrando dessas estruturas de outros hortos florestais para transferir, inclusive um objeto de abertura de edital. Agora nós vamos tocar com que dinheiro, Nelson? É essa a minha preocupação. Mas a gente espera que, tem certeza que está tendo responsabilidade lá em cima do Executivo e ele tem os números. Ele tem que analisar esses números. Aproveitar o nosso bate-papo, antecipar o início de uma discussão que é de grande porte e que demanda tempo. O governo já avisou, através do prefeito Clodoaldo Gazeta, em entrevista, que vai publicar o chamamento com as regras básicas, tentando atrair aqueles interessados, eventualmente, na parceria público-privada do lixo, já ainda agora em março. Aí me lembro de outros modelos que tem aqui para colocar na mesa. Não é razoável discutir o modelo antes da publicação para ver quais são as regras do jogo? Eu acho que realmente, infelizmente, nós estamos começando de trás para frente. Nós estamos botando telhado em alguma coisa que não tem parede. Eu acho que você tem que discutir o modelo e verificar aquilo que é melhor para a nossa cidade. Nós temos uma série de situações, então nós temos que ter uma certa clareza, senão vai ser difícil. Eu acho que isso é uma ordem inversa. Você tem uma frase na ordem direta, é muito mais fácil de você ter um entendimento. Se você tiver uma ordem direta também para isso, vai ficar mais fácil, ficar mais claro, você tem maior transparência. Eu acho que primeiro você escolhe o modelo que você quer, depois você abre o chamamento. Agora, faz o chamamento para depois escolher o modelo, fica difícil. Aproveitando nosso papel público aqui de antecipar, divulgar e atualizar com os moradores, os representantes dos mandatários populares aqui no Poder Legislativo, é um contrato de no mínimo 20 anos para esse modelo, não é algo de curto prazo. Qualquer decisão nesse sentido, importantíssimo, resíduos sólidos, ela tem uma demanda no tempo bastante significativa. É de 20 a 30, algumas empresas chegam a falar em 30. Sim. 20 é o menor prazo. Aí nas cidades, mais de 85% dos contratos são fechados em 30 anos. Alguns em 25, raramente em 20. Então eu acho que
é um passo importante. O lixo tem que ser tratado com muito critério. Cidades, países como a Finlândia, a Alemanha, a Holanda, a Dinamarca, transformaram o lixo em recursos. Algo rentável. Isso, em empregabilidade, né? Então, eu acho que a gente tem que analisar isso de uma maneira muito tranquila. Porque são 20, eu vou dizer que são 30 anos, não vai fechar por 20. Duvido que feche por 20. É 25 ou 30 anos que depois nós vamos ter que trabalhar com isso. A minha preocupação é que isso seja como as contratações de obras, depois veio os aditivos. Nas parcerias públicos-privados, por isso que eu comentei, a vereadora tem demandado muita atenção em relação a essa questão dos conteúdos, para as pessoas entenderem mais e irem se familiarizando com essas medidas de longo prazo que interferem diretamente na vida das pessoas. Afinal, o dinheiro é a fonte de recursos, é a mesma que estamos cuidando aqui em períodos de crise. Sobre o setor privado, em geral, nas PPPs, ele participa desse chamamento se ele tiver garantias claras. Você consegue enxergar algum modelo que não esteja embutido nisso, discutir, por exemplo, a criação de uma taxa, seja qual for, para especificamente financiar o serviço do lixo? Olha, você tem que criar a taxa, viu? Porque a taxa, a empresa pública ela é clara, ela entra para resolver o seu problema, mas ela tem que ter a sua contrapartida. Ela não vai trabalhar de graça, isso é ponto pacífico. No caso da CIPS, esse meu exemplo foi bom, já tem um instrumento dentro da conta de energia que a gente consome todo dia que vai essa receita direto para a empresa. Um instrumento parecido de garantia para não ficar dependendo do caixa público. Você está dizendo criar uma taxa de lixo. O empresário quer garantias para participar de um contrato de longo prazo desse. São investimentos vultosos. Em Piracicaba, onde o prefeito visitou agora para olhar o modelo, foram investidos 100 milhões de reais. O grande investimento, a garantia deles é o lixo, não é a taxa. A garantia é o lixo. Sim, é a prestação do serviço para receber isso. É a questão da tonelagem, é garantir uma tonelagem mínima pelo longo tempo. Ele se paga. É que o poder público não tem nem a expertise e nem a capacidade para fazer isso. E a grande preocupação que existe no serviço público é que o funcionário público vai perder esse emprego. Não vai perder, porque esse emprego não existe. Ele não tem condições de criar, né? Então, existe uma preservação, sim, do funcionário público, eu não vejo problema nenhum, é que não tem, não vai criar e nós precisamos resolver. Então, essas situações têm que quebrar esses paradigmas e esclarecer para a população. Ninguém vai tirar o emprego do funcionário público e ninguém consegue criar esse emprego nesse momento. Talvez lá para frente, mas agora não consegue. E nós precisamos resolver o problema do lixo da cidade. Existe o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, tem que resolver, tem um prazo, já foi prorrogado. Eu sei que o Brasil toda hora prorroga, mas não dá para prorrogar mais. Lixo que não é tratado, que não é recolhido, ele é doença. E as pessoas, elas entram porque ela vai ter a garantia da energia que vai gerar. Claro. Vai vender. Transformação. A questão da separação. Vidro, os PETs, os plásticos, aí você tem todo esse, num volume grande, e isso se paga ao longo do tempo. Aproveitando para finalizar o nosso bate-papo aqui de hoje, se tem a sensação, qual é a sensação da vereadora Thelma Gobbi em relação a esse momento? Nós estamos gravando aqui com cerca de próximo de 90 dias, enfim, do governo que enfrentou problemas com as chuvas no começo do ano, aí uma série de medidas tiveram que ser adiadas para socorrer questões emergenciais, mas há uma natural ansiedade de que boa parte de outras importantes propostas que foram colocadas que sejam trazidas à mesa para que o processo do governo dê andamento. Eu acho assim que todo janeiro chove. Todo janeiro chove, às vezes mais ou às vezes menos, né? E a gente tem que sair de guarda-chuva. O prefeito, o executivo sabia que ia ter alguns problemas, foram um pouquinho maiores. Eu acho ainda um pouco cedo. Eu realmente, eu tenho até uma preocupação com aquela, os 100 dias, né? Mas foi colocado, é uma promessa dele, né? Ficou uma marca, e foi uma marca enfática, né? Algumas coisas ele foi muito enfático, e eu acho que ele vai ter que correr para poder cumprir algumas coisas, né? Mas acho assim que é difícil a gente fazer uma avaliação num espaço curto de tempo, mas hoje a sociedade ela é mais atuante, ela é mais crítica, ela é mais observadora, ela é mais participativa, graças a Deus, né? Então eu acho que o prefeito, o secretariado dele tem que mostrar alguma coisa no período que ele prorrogou.
que ele prometeu e se comprometeu, que vai ser cobrado. Né? Muito obrigado por se atualizar conosco aqui, sempre a nossa discussão pública que interessa a todos. Eu que agradeço e muito obrigada. Você que nos acompanha pela rádio ou pela TV Câmara, acompanha a nossa programação e as discussões dos assuntos que interessam a você e a sua comunidade. Até o nosso próximo Fala Câmara.